Universidade de Brasília, Telesaúde. Desde também, bibliografia utilizada nesse artigo, as publicações de casos e dissertações clínicas são também no mercado editorial. No quadro Mestres da Área de Fé, o professor e doutorando em Direito da Escola de Saúde, que fala sobre sua experiência de estudo na CNA. No perfil, o tempo da trajetória de direito contemporâneo no último fórum média. Para debater a dissertação de Felipe Brito, será hoje convidamos André Mendonça, advogado da União, e Laura Navarro, secretário executivo da Controladoria Geral da União. Em que agradecemos pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa, e também Felipe, agradecer ao professor Felipe Brito, que já passou pela lei, para que possa fazer então a apresentação do trabalho. Obrigado, Renato. Obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui presente com o meu trabalho. Agradeço também aos doutores Mendonça e Navarro, que muito me honram a presença aqui hoje, a dar os compromissos para o profissional. Esse trabalho, fruto do artigo iniciado e da conclusão, da dissertação de conclusão do curso, ele, na verdade, é discussão das discussões sobre corrupção, mas ele é uma visão jurídica. Não se tratamento de corrupção, mas tratamento de corrupção, que eles são como corrupto práticas de políticas públicas e criminais dos estados e para os outros setores, justamente para tentar combater e melhorar permanente a ocorrência de corrupção. O ponto de contato do direito da corrupção, ele é um ponto de contato produtivo. O direito aparece como uma tecnologia normativa, tecnologia jurídica, que serve para atribuir condutas de corrupção e ameaçar a descrição penal e administrativa, qualquer que seja a descrição dos praticantes da corrupção, só para diminuir o risco e a ocorrência dessa corrupção. Então, o meu trabalho, ele propôs, dentro desse cenário da corrupção, que é um cenário muito complexo, um cenário de internacionalização, de vários atores internacionais, um cenário de várias convenções internacionais adotadas pelo Brasil, um cenário interno de adoção de políticas de corrupção, um cenário bastante complexo, ele propôs uma investigação jurídica sobre um overhaul normativo de princípios e de exceções e instituições que seriam adequados de forma mais racional a respeitar o problema da corrupção. Eu denominei esse overhaul de normas e princípios do direito de intervenção à corrupção e ele se traduz, de forma muito resumida, em uma amálgama, uma fusão entre o direito penal e o direito administrativo. O que propõe como direito de intervenção à corrupção é muito específico que é o direito penal. Ele apenas, o direito penal é uma situação que seria reduzido a um direito penal mais nuclear, que poderia condutas mais graves. Esse direito de intervenção à corrupção, ele será usado para punir condutas que não teriam risco de corrupção, em caso de não houvesse tratamento oposto direto da ocorrência de um ato de corrupção. Esse direito de intervenção à corrupção, ele seria tratado por alguns princípios. O primeiro princípio seria justamente a não ocorrência da pena de prisão. A pena de prisão seria reservada ao direito penal. E quando o direito de intervenção ele se tornaria da pena de prisão, ele poderia flexibilizar uma série de garantias do direito penal, do sistema de persecução penal, que muitas vezes vai ter a ver com investigações e processos por atos de corrupção. Um dos exemplos de flexibilização desses princípios seria a questão do princípio da legalidade, que poderia ser minorado quando você não tivesse uma indisponibilidade da ação penal, no direito de intervenção, no processo do direito de intervenção para punir atos de corrupção, a disponibilidade poderia ser substituída pelo princípio da oportunidade. A autoridade administrativa avaliaria os custos e benefícios de fazer determinada investigação e determinado processo. Outro princípio que poderia ser relativizado seria o princípio da imputação natural, que é muito forte no direito penal e pelo qual até hoje se complica muito a responsabilização penal de pessoas jurídicas, que seria perfeitamente admitida no direito de intervenção à corrupção. Ele não está no bolo, muitas vezes o direito penal exige-se
o dono do resultado, ou seja, o agente deve querer obter aquele resultado benéfico do jurídico para que a imputação tenha sido concretizada. E o direito de intervenção poderia ser flexibilizado. O nome dele específico, o nome dele de conduta, o nome do elenco, poderia ser adequado à imputação do direito de intervenção ou de corrupção. Algumas funções do espaço poderiam ser aplicadas por esse novo nível jurídico, seria, por exemplo, a aplicação de multas pesadas a empresas que praticassem atos de corrupção, ou que permitissem que seus funcionários praticassem atos de corrupção. A proibição de contratar com a administração pública também seria uma função que se afiguraria. No meu trabalho, eu fiz a comparação de direito comparado com legislação dos países, especialmente, por exemplo, que uma das penas contra empresas que praticam ou que havem indícios que praticaram atos de corrupção seria justamente fazer com que a empresa adota programas internos de prevenção da corrupção. A adoção de códigos de conduta, a adoção de uma ordem direta com a presidência da empresa para que casos de corrupção sejam denunciados de forma expedita. Outra solução possível seria a publicidade da decisão condenatória. No direito econômico, nós observamos recentemente o caso do CAD, no qual foi proibida a fusão entre a Sabia Cordigão e as ações da companhia despencaram imediatamente. Então, muitas vezes, quando você inflige um risco à reputação da questão jurídica, isso pode servir como um defensor, como uma prevenção daquela conduta que se deseja evitar. Para chegar a essa conclusão desse direito de intervenção e corrupção, nós investigamos 5 passos. Nesse argumento da nossa situação tem 5 passos. O primeiro passo foi a análise dos mecanismos de internacionalização da redução da corrupção. Hoje em dia, o cenário internacional discute muito a corrupção e a corrupção hoje em dia é vista como um elemento de fragilizador dos Estados, um elemento que põe em risco a democracia e que apresenta o desenvolvimento, especialmente os Estados mais pobres. A corrupção, ela foi colocada junto de outros delitos, como a lavagem de dinheiro, o crime organizado internacional, e ela sempre convenção jurídica, sempre convenção internacional, adotadas pelo Brasil, que fazem com que o país tenha que adotar uma legislação para se matar a situação. Essa legislação muitas vezes implica um aumento do sistema penal. Aumenta a complexidade do sistema jurídico como um todo. O segundo passo da nossa dissertação foi investigar como esse processo de internacionalização da corrupção foi internalizado no Brasil. E fizemos um estudo, uma definição das duas políticas públicas de internalização da corrupção e como essas políticas se traduziram muitas vezes no implemento do sistema. Um exemplo deles utilizado no texto é o exemplo da ECA, que obviamente era a Estratégia Nacional de Combate ao Lavagem de Dinheiro, mas após o Brasil assinar a Convenção da ONU, foi expandido para a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. O terceiro ponto da nossa dissertação foi a análise justamente das correntes que param hoje, que identificam hoje uma expansão do direito penal, uma inflação do tipo penal, que muitas vezes é uma inflação legislativa de criação de tipos, mas que não é acompanhada da necessária efetividade processual. Os tipos penais são muito caros, são muito complexos, e o padrão de evidências, o padrão necessário de evidências para a condenação estabelecido pelas cortes é muito alto. São poucas as condenações que conseguem inalações penais da corrupção. O quarto passo da nossa investigação foi a análise de correntes de pensamento que separam a expressão do direito penal e trazem justamente a volta ao direito penal nuclear, que consiste justamente em você reduzir as condutas que importam efetivamente o bem individual do direito penal e as condutas que importam na análise do risco, as condutas que importam na infração ao risco de causar um dano mais grave, essas condutas são tratadas por um âmbito do direito penal e do direito administrativo. Esse âmbito recebe várias dimensões. A minha especialidade foi do direito penal de duas velocidades, consideramos uma velocidade mais rápida para esse direito penal estudado para a administrativa, uma velocidade mais lenta para o direito penal tradicional. Os determinadores são realmente direito administrativo penal. E eu escolhi agora a usar a definição do risco Gressner, que é um direito de
intervenção. Por que direito de intervenção? Intervenção significa atração do direito, interdição do direito, antes que o dano do risco seja concretizado. Porque esse sistema normativo de sanções e de apuração visando justamente a diminuição do risco de um ato. Esse tipo de intervenção está visando diversos produtos, direito econômico, direito ambiental, e essa situação principal no estudo desse direito para usar a corrupção, dar o nome direito de intervenção de corrupção. E concluí o estudo com a análise comparativa do ensino de agências, anticorrupção, que, pela Convenção da ONU contra a Corrupção, o Brasil é obrigado a adotar a criar uma agência de corrupção, ou dotar uma agência com poderes da agência de corrupção, para quê? Para prevenir a corrupção e investigar a corrupção. São os artigos 6 e 36 da Convenção da ONU contra a Corrupção. Eu fiz uma análise dessas agências anticorrupção, adequadas ao estudo do direito de intervenção, uma proposta de agência reguladora, na verdade, do risco da corrupção, e concluí o estudo com a análise da atividade pela justa separação de poderes. Bem, agradeço aqui ao professor Felipe, já deu para ter uma ideia de quanto debate nós teremos daqui um pouquinho no programa Academia. Agora, temos que fazer parte da bibliografia utilizada neste estudo dele. Internacionalização do direito penal, a gestão de problemas internacionais, abrindo crime e detalhes. Sobre a intervenção lançada, editora ADESP, responsabilidade e socialização do risco. Cooperação com ensino transversal. Direito penal sofrendo de direito. Interesses difusos. Direito humano não severo. Editora Augusta dos Tribunais. O Academia passa a dar reconhecimento e pela sua participação. O nosso livro em contato com a nossa equipe pode mandar telefone Academia, Ela ficou falar as mais recentes publicações no mercado editorial da Academia Jurídica. Liberdade de expressão e pluralismo. Perspectivas de cognição. Dissertação de Alexandre Santos. Caminho constitucionamento de voto. Caso de Virgínia Beatriz Pedro da Silva. O planejamento da atividade econômica como capaz do Estado. Caso de Renata Pátria Agri. Bem, vamos agora um pequeno intervalo e estaremos de volta com o programa Academia, que é a fase de debates. Obrigado. Em debate na Academia, direto a Brasil, internacionalização, política interna e novos padrões circulatórios institucionais. Isso é nossa infinita dentro da história. Iniciar o nosso debate, o professor Luiz Levado, que é secretário executivo da Procuradoria Geral da União. Secretário, o melhor momento que você vai também o programa, vai ser o doutor Felipe, que representa a minha dissertação. Também o Cordão, demonstrar uma classe de direito que ajuda a denominar direito internacional de corrupção. Que deveria, do processo de administração do direito penal, e que, além do que a gente pensar no direito penal propriamente dito, e que o nosso Estado ainda mais importante, que temos que pensar nos fatores que a chance de garantismo no direito penal permite a expansão da tentativa de combater a corrupção resulta eficaz, porque as atuações de novos tipos, de novas situações penais, desacompanhadas já na atuação do processo penal, porque essas novas normas não têm eficácia. Não porque, talvez, a ideia de um direito de intervenção de corrupção possa trazer muito mais resultados. Muito mais que as pessoas fazem duas provocações do que propriamente o levantamento que foi
demonstrado, muito bem investigado do trabalho, a primeira diz respeito é justamente esse conjunto de regras e de políticas, né, denominadas de anticorrupção, de políticas de anticorrupção, e o trabalho assinala muito bem que muitas dessas regras, elas derivam de convenções internacionais as quais o Brasil aderiu, como a Convenção Anticorrupção da Organização dos Estados Americanos e a Convenção das Nações Unidas também contra a corrupção, além também da Convenção da OCDE contra o Tribunal Internacional. O trabalho concluído traz três pontos dessas normas e regras internacionais para o nosso direito prático. Eu quero que esse movimento ele se dá mesmo na opinião do professor Felipe, sempre de fora para dentro. Será também cenário latente dentro do próprio Brasil, que faz com que essas novas regras e políticas tenham eclodido recentemente. O segundo ponto, que diz respeito a essa visão, tratada, inclusive, na referência à teoria das elites, de que as elites têm sempre a ser apropriadas parte do Estado e com isso defender e resguardar os seus próprios interesses particulares. Então, há um certo pessimismo em relação às políticas de corrupção, à medida que a Constituição Federal presente como um efeito da tentativa das elites de dominar os setores do Estado. Isso reflete também a questão do risco, ou seja, esse pessimismo faz com que assumamos que a corrupção não tem risco, que o Estado por isso vai ser enfrentado. Fazendo um pouco assim, vamos falar totalmente jurídico, a razão para tanto pessimismo. Obrigado, Maria Navarro. Respondendo à primeira pergunta sobre se o movimento é apenas de fora para dentro ou se também de dentro para fora. Concordo com a provocação. Mesmo antes do surgimento desse regime de anticorrupção em nível internacional, já existiam atividades e políticas internas de combate à corrupção. O Brasil, até pela liberdade da mídia, sempre encontrou um campo feito para a eclosão de escândalos. Antes mesmo da internacionalização, muitos órgãos já foram criados para tentar combater esse problema. A própria Procuradoria, que ela é anterior a esse cenário, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público, polícias, enfim. Havia os tribunais que lidavam com o problema da corrupção. Porque o problema da corrupção já era um crime. Ou seja, diferentemente da lavagem de dinheiro, no qual o regime internacional criou efetivamente condutas internas comuns, a corrupção já era tratada como crime nos sistemas internos. Mas eu acredito que muito do progresso lá do tema deve-se à padronização internacional e dados trazidos por essas convenções. Por exemplo, a corrupção, antes das convenções, era encarada muito como um suborno, apenas um suborno. O funcionário público era subornado por um particular que queria um projeto indevido do Estado. Com as convenções internacionais, a corrupção ela foi associada a outro patamar do crime. Foi associada ao crime associado a padrões de criminalidade organizada, lavagem de dinheiro e crimes internacionais também. Nós temos ferramentas de percepção da corrupção como a cooperação jurídica só surgiram por conta desse movimento internacional. Do ponto de vista administrativo, havia sim já no Brasil uma visão do serviço público de se tornar mais ético, se tornar mais cidadão republicano. Mas, ao mesmo tempo, no Brasil internacional, continua essa discussão que são feitas com os países de forma comparada. O próprio exemplo da Procuradoria da União, que precisa ser secretaria de prevenção da corrupção. Uma das competências da secretaria é justamente acompanhar a implementação dessas promoções. E nós vamos no mecanismo não apenas de fora para dentro, mas de dentro para fora de forma puramente autóctone. Nós vamos como mecanismo de retroalimentação. A partir do momento que você cria uma estrutura interna, como a Secretaria de Prevenção da Corrupção, que dialoga com órgãos, com gêneros internacionais, isso tem um efeito maximizador das políticas de corrupção para auxiliar uma retroalimentação
das discussões. Quanto ao segundo ponto, sobre o meu pessimismo quanto ao número das elites, eu coloquei essa parte na apresentação apenas como uma forma de provocação acadêmica, porque muitas vezes nos textos dos organismos internacionais averiguam a ideia, há um consenso de que quanto mais democracia, menos corrupção. Eu considero a mediação como a referência um pouco político dentro da mediação questão jurídica. No seguinte sentido, de que eu não sei precisamente quanto mais democracia, menos corrupção. Esse é um ponto, mas é esse ponto de vista. E isso reforça a ideia de que a corrupção está representando como risco. O risco maximizado do meu ponto de vista no Brasil não pelo governo A ou B, mas sim pelo próprio tamanho do Estado. O Estado brasileiro é um Estado com uma alta carga tributária, necessária, acredito, por causa do cargo tributário investido em programas sociais para a mineração da miséria e da pobreza e a mineração da desigualdade regionais, mas esse fluxo financeiro acarreta um risco de corrupção. Então, a minha ideia de transmitir um pessimismo foi nesse sentido, de que quanto mais o Estado, mais corrupção. Professor Douglas, primeiro também agradecer para a Justiça, professor Felipe, doutor Navarro, e em nome da Ju agradecer a presença de estarmos aqui. Doutor Felipe, parabéns pela tese, muito bem escrita, bem elaborada, bem fundamentada. Eu tive o prazer de ler com atenção, de me enriquecer com o seu texto e ao mesmo tempo de trazer reflexões para que nós pudéssemos conversar aqui com os nossos telespectadores sobre um pouco da tua tese. Eu acho muito interessante quando você usa no teu trabalho uma metáfora econômica para refletir um pouco da realidade da corrupção no Brasil. O corrupto é aquele que age com a intenção de se recuperar a custa da sociedade e do Estado. E durante essa prática organizada de corrupção, porque hoje ela é organizada, ela é estruturada, as pessoas fazem uma análise do risco-benefício, do custo-benefício de ser corrupto. Eu vou me corromper, eu vou me recuperar a custa do Estado, vou receber uma fatia de dinheiro, mas eu tenho o risco de lá na frente passar o processo de transcrições e a pessoa então faz uma análise de quanto vale a pena ser corrupto no Brasil. E dentro dessa perspectiva, minha indagação é: no Brasil hoje, vale a pena ser corrupto? Há um custo-benefício ainda de impunidade que as pessoas analisam, vale a pena ser corrupto? E isso talvez se reflita um pouco na percepção da sociedade em relação à prática da corrupção. Muito pertinente a corrupção, a colocação do André. E eu vou te responder da seguinte forma. Você imagine que para o departamento para a luta comigo por corrupção passiva e corrupção ativa, é necessária uma prova fraudulenta. A gravação de algum dinheiro e a outra pessoa recebendo, e isso ficando claro do contexto de que isso está ocorrendo em virtude do benefício indevido concedido por agente público. Fora desse sacrifício de provas, é muito difícil caminhar alguém por corrupção. Então, a proliferação de funcionários, como colocou o Dr. Navarro na sua primeira intervenção, ela já é acompanhada de uma efetiva punição por parte do processo penal. A ideia, então, do risco, ela fica diminuída no sistema atual como ele se figura. Por quê? Porque o procedimento penal, como na modificação do cito do Decreto-Lei 208, que trata da responsabilização dos prefeitos, é um procedimento penal que dispõe justamente o ganho do proveito pessoal em detrimento de uma prestação da vida feita por um agente público. Mas eu posso também a tipificação de uma série de condutas que não destinam exatamente a esse tipo completo, mas a tipificação de condutas que aumentam o risco da operação de corrupção, como, por exemplo, a uso de prestação de contas em convênios. O respeito não presta contas, ele determina quem para não prestar contas. E, além disso, a probabilidade que esse motivo seja de que não gastou o dinheiro público.
no direito penal atual, com a existência de tantas garantias da existência de um padrão de função de contaminação muito alto, eu digo que sim, tem um risco positivo para o corrupto. Porque se tem a possibilidade dele ser realmente identificado e condenado é muito pequena. Um dos motivos da minha proposta de direito de intervenção e corrupção é justamente nesse sentido, de você tratar alguns produtos que aumentam o risco de corrupção como um risco quase penal e quase administrativo, que quando tivesse um valor de censura mais grave, penas mais graves, isso pudesse ser aplicado sem todas as garantias possíveis em determinado visão do processo penal. Bom, resumindo então, você acha que o crime, nesse caso, compensa? O crime de corrupção no Brasil, por enquanto, compensa, já foi questionado no passado, eu acredito, porque a Revista do Governo Federal tem uma série de ações de políticas públicas que investigam e façam atos de corrupção. A Revista é muito apropriada de detectação do caso de corrupção, mas que não é acompanhada da necessária punição dos praticantes da corrupção. Mesmo é um atentado. Algo que foi escolhido é muito difícil de ser reparado e quem botou também a bola tentando, muito provavelmente não vai ser preso. Tentando provocar o doutor Felipe nesse ano, então, sobre aquele papel público, talvez implícito, da sociedade brasileira, sobretudo que nas famílias de adultos, mas talvez os milhares ainda ficam disponíveis para continuar uma vida social tranquila a partir do enriquecimento que eles já cultivaram. Aí também a gente acaba entrando um pouco no que o secretário agora acaba citando aqueles que, de certa forma, acabam controlando, né? Agora, eu posso também que, evidentemente, não temos um fenômeno penal ideal, né? E muito daquela, esse tipo de trabalho apresentado pelo Dr. Felipe, nos ajuda a refletir sobre isso. Mas acho que há certos avanços que são limitados, sobretudo no campo da responsabilização administrativa. E acho que essa é a parte do caminho. É preciso penalizar as pessoas não só com crimes, é preciso penalizar as pessoas não. A única dificuldade que nós temos para colocar um corrupto na cadeia, nós temos que colocar recuperar o dinheiro que ele roubou. E acho que nós não estamos fazendo aqui uma forma penal, mas de forma civil. Ou seja, claro que não é penal a se escravar ainda melhor, mas nós temos dificuldades também em relação à administrativa e precisamos avançar mais. Muito interessante a colocação do Dr. Navarro, porque justamente nesse aspecto do que mesmo na percepção do patrimônio não da pessoa, os operadores do sistema de corrupção encontram dificuldades. Veja, por exemplo, a lei de controle administrativa, né? É uma discussão toda hora, discussão penal, administrativa, escola civil, e na dúvida, os juízes manejam a lei de controle administrativa como se fosse pela lei de penal. E qual que é a importância disso? A lei de controle administrativa que estabelece uma ferramenta para o resgate de patrimônio, que permite, inclusive, bloqueio temporário de bens, ela é interpretada de forma muito garantista. Não garantia que surgiu, não garantia que surgiu no direito penal, porque para atingir o corpo das pessoas. Aí feita a pergunta, será que nós vamos ter garantias com bolso dos corruptos? Mas de colocação do posto André? No sentido de que, do corporativismo, há uma corrente da sociologia que identifica uma cultura do brasileiro, aquela da logicância, o famoso jeitinho brasileiro, uma certa tolerância com a corrupção. Eu não chegaria ao ponto de dizer corporativismo, eu não chegaria dessa forma. Eu chamo essa garantia do profissional como um sintoma da evolução do pensamento da respeito ao poder excessivo do Estado, ao abuso do poder pelo Estado, em que essa resistência vai ficar muitas vezes no contexto de conflito de classes. Eu não falei para o nosso meio que tudo esse sintoma que eu identifico é com certeza influi na menor efetividade do sistema perceptor penal da corrupção. Se permite, né? Nós todos que frequentamos a academia, somos formados por direito, nós somos formados para sermos advogados. E nós passamos por detalhes. Nós passamos por uma norma, nós somos muito mais
defender o interesse particular do que o interesse do Estado. E toda a nossa formação está pensada para efeitos de garantia do acesso do princípio da inocência. E não é porque nós refletimos assim, vamos refletir, nós vamos pensar, outros vão implementar a realidade. Ou seja, e nesse sentido tem muita importância o trabalho feito pelo Dr. Felipe, e também lembrando aqui com a palavra do Dr. Navarro, quando ele coloca a questão das punições administrativas. Hoje nós temos acompanhado, por exemplo, o trabalho da Controladoria, que tem um grande número de punições administrativas em curto espaço de tempo. Então, esse é um caminho a ser seguido. Outro caminho, eu creio que seja o caminho da lei de improbidade administrativa, que traz as funções financeiras de um modo mais acentuado. Eu não sei, eu acho que naquela análise de custo-benefício, talvez o corrupto prefere ficar preso 1 ano, 2 anos, e depois sair e ter seu patrimônio justamente, do que ele perder seu patrimônio e não ficar preso. Então, as sanções, elas tendem a ser mais rápidas do que as ações criminais. E trazendo um pouco disso para o debate, ações cíveis, ações administrativas, que depois se formam nas vias anticorrupção, através dessa ampla medida da Controladoria Geral da União, que a partir das funções administrativas nos encaminha para as funções cíveis. Seria hoje a Controladoria Geral da União doando das tendências anticorrupção a que o senhor se refere? Sim, eu tenho que sim. As duas funções da agência anticorrupção previstas na Convenção das Nações Unidas são, no artigo 6, o desenvolvimento de política de prevenção, e no artigo 36, o desenvolvimento da estrutura de investigação. Eu vou entrar um pouco na fala do Dr. Navarro, mas para ser português, porque apesar de ser servidor da advocacia da União, já fui servidor na Controladoria, até recentemente, a Controladoria ela possui uma série de ações expertise justamente nas duas faces desse modo. Na face da prevenção, desenvolvendo uma série de programas, como o papel transferência, o cadastro das empresas em grandes distâncias, programas de treinamento da educação da população de gestores locais, e do ponto de vista da repressão à corrupção, ela tem uma expertise de funcionamento administrativo, por meio da Secretaria, e também possui uma participação nas investigações feitas pelo nível da Polícia Judiciária Federal, Polícia Federal, que se dos auditores da Controladoria, com termos financeiros para análise das contas públicas. Bem, eu sou muito bom. Eu vou tocar nesse ponto aí das agências anticorrupção. De fato, a Controladoria Geral da União, ela se apresenta, inclusive no Fórum Internacional, como sendo a agência anticorrupção do governo brasileiro. E o que é legal de Controladoria, se pegarmos, e também projetos de anticorrupção, seja na América Latina, seja em alguns países até da Europa, a medida de agência anticorrupção não é propriamente uma de Europa aberta, são mais abertas por alguns países asiáticos e aqui na América Latina. A grande diferencial da Controladoria Geral da União é poder realmente atuar nesses três pontos, ou seja, na questão da prevenção, da investigação e toda a punição restrita ao investimento administrativo. Ela que é uma agência semelhante, mas é com mais poder, fazendo também intervenção no campo doméstico, a agência de corrupção estudativa, que tem também esse atividade, como disse, um mandato um pouco maior do que a da própria Controladoria Geral da União. Agora, esse e houve o Brasil de alguns setores, de algumas organizações regulamentares, estudiosos no assunto, de que nós tivéssemos uma agência anticorrupção que se pudesse projetar sua reconhecimento e sua competência sem todos os poderes, não é só sobre o poder executivo. Eu pergunto ao Dr. Felipe sobre a análise desse plano e se ele acha que isso é possível dentro do nosso sistema constitucional. A própria Constituição de uma agência de anticorrupção e os modos
proposto de trabalho, ela já tem uma série de discussões sobre a legitimidade. E as discussões comumente após as nossas reguladores acreditaram. A proposta de ao mesmo tempo, investigue e aponte sugestões, me parece ser um pouco simpática para algumas correntes do direito brasileiro. Eu, do meu ponto de vista, não tenho nenhum problema com a atividade no salário. Tampouco não abordo de uma agência de corrupção que tivesse competência, que tivesse mandato que abrangesse a investigação de todos os corruptores. Agora, o que nós chamamos de poderes são apenas grandes nomes que no nosso amigo cultural ficaram muito separados. Mas as funções de julgar, de legislar e de executar, elas são as lógicas, digamos assim, a todos esses grupos de órgãos. Então, eu não vejo problemas do ponto de vista de legitimidade, de uma corrupção nesse momento, mas está acontecendo. Eu acabo de falar nas discussões. Especialmente do ponto de vista não executivo, que de qualquer forma já tem uma cultura de controle mais acumulada, até porque é unida por recursos públicos. Mas dos dois caras menores, eu vejo uma grande instância do ponto de vista da legitimidade, de discussão da legitimidade quanto a esse aspecto. A gente aqui é mais um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o programa Academia. Legal. Nosso tema de hoje aqui na Academia é durante a corrupção e internacionalização, podemos contar novos paradigmas transformatórios e institucionais. Dissertação do mestre Felipe Dantas de Araújo. A Academia abre espaço agora para o Mestres e Doutores. A preparação para o curso Mestrado de Doutoramento fora do Brasil é um livro relacionado ao conhecimento da língua espanhol, sabe que não só a relação italiana, a consciência italiana, a seleção para falar com a italiana, os trabalhos fora do italiano, mas é muito legal. Fora dos estudos da função do corretor, da enfermagem, as relações lá, estudando novamente, isso é muito legal. E é muito importante. Se muito pensar na pós-graduação, porque você vai crescer. Se vai crescer como profissional, você vai crescer como profissional. Vamos voltar aqui ao debate. Eu já convido para iniciar essa fase do debate justamente o professor André Mendonça, ele que também é advogado da União. O tema ainda embatido do Brasil formas alternativas de tratar os processos nos casos de corrupção. Nós não temos, por exemplo, dentro da região federal administrativa, a possibilidade de fazer um acordo, uma transação. Não é que se vá dispensar o agente correto e poder ressarcir o interesse, mas de se buscar meios alternativos para esse ressarcimento, para a aplicação de metas e, eventualmente, liberando de algumas outras funções que possam ser também adaptadas dentro do caso da mesma prática de um ato de um fato criminoso. Quando nós vamos, por exemplo, aos Estados Unidos, a preocupação deles, diante de um caso de corrupção, é com a eficiência. Não se vai punir com toda a sua extensão, mas se vai punir de uma forma séria para aquele caso concreto. Então, quando nós tivemos, por exemplo, participando de um curso ano passado, promovido em parceria com a Contradoria Geral da União na Universidade de Nova visitando a Procuradoria dos Estados Unidos, eles disseram que são raros os casos em que eles tentam, de fato, ir ao judiciário procurar uma punição, porque muito se resolve no ajuste, de uma forma negociada, para que a pessoa seja punida de uma forma não judicial e se evite também o gasto com todo o processo na demanda judicial. Como fazer isso na perspectiva brasileira? Porque é difícil falar para o cidadão que se vai fazer um acordo. Mas dentro daquele custo
menos prejudicial para a sociedade brasileira. Tratamos, em alguns casos, ou abrimos alternativa para a prática de acordos diante de atos de corrupção? Perfeito, André. Do ponto de vista do estudo da tipologia, a corrupção é invariavelmente uma atitude. Os participantes do beneficiário da corrupção querem se escolher. É uma motiva deles para que o ato pareça legal, os municípios ficam sabendo da implementação de viagens parciais para a habilitação da licitação. Então, corrupção é um cuidado reputacional. É muito difícil no estado de investigação se enquadra no início de gravação, no início de informação por parte dos participantes. Ainda no nível da discussão da análise econômica, do custo-benefícios, seria interessante que esse momento de aplicar o Instituto do Direito Econômico. No Brasil, o caso da USP, que é o Instituto da Renúncia. O que é o Instituto da Renúncia? Houve um evento estudo, no caso do nosso caso, do corrupção, no caso do caso, o primeiro do capital. O negócio feito, o Estado, as empresas do Estado, mas o primeiro partícipe daquela lei, que será ao governo, o consorciado, delatar os participantes, como já sabe, uma espécie de gestão positiva, uma premiação, um alongamento da sua atuação do criminoso e do tráfico naturalista. O caso da Renúncia. Então, do ponto de vista do estudioso da corrupção, isso é necessário, né? Isso é muito bem de acordo. No caso do Ricardo Nunes, ele mostrou muito interessante, muito efetivo, chamado de FCPA, Legislação por Act, a lei de punição da corrupção financeira. Na verdade, é uma lei que se aplica a atos jurídicos. Em qual sentido? No sentido de uma lei que estava falando, e a resposta do trabalho, ela aplicava nesse sentido. Ela pune, não necessariamente apenas o ato de corrupção do trabalho, mas ela pune a ocorrência de riscos de corrupção e pelo risco de corrupção. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, os promotores lá, os advogados do Departamento de Justiça, eles têm a possibilidade de verificar o risco de corrupção em empresa, verificar o risco de corrupção dentro da sua Constituição, das duas opções. Ou o processo de uma forma inicial, ou uma vez ingressar com um processo no âmbito nacional do SPA, que vai ser muito custoso, muito gravoso, os advogados de serviços altíssimos, o escândalo e vai derrubar ainda mais a reputação da empresa, para isso relacionar com os seus funcionários. Para o Estado, o aperfeiçoamento das legislações seria também administrativo. Por quê? Porque tem o Estado da Educação Internacional que permite para toda aquela conduta que não será ignorante, mas não está desvinculado do ato que não será efetivamente provado. Então, tem a ajuda que se faz. O Departamento de Justiça entra em um acordo que chama de settlement, com a empresa na qual houve verificação da parte do risco de corrupção, no qual a casa ainda estava na casa do outro, ela descobriu que adotar um plano de prevenção de corrupção. Então, para a empresa, apesar da multa, a nova ideia, digamos, sai desculpada, sai remitida perante o Estado e os seus consumidores. Isso porque eu posso falar uma vez que eu falei com o americano, sabe o que eu acho que a grande lógica de quanto dano das pessoas na empresa. Então, de fato, os Estados Unidos são um país que não tem funções para a empresa em relação a práticas corruptas. E é um país que parece que eu venho explicando aqui no meu pensamento, mas eu estou de acordo nessa settlement. Por que as empresas fazem isso? Como assim não está fazendo? Porque se não é outro caso, enfrentar desempregado, drogado, ignorado, educação, porque elas estão lá com
também que trabalhar, sim, então a posição efetiva e econômica, das mesmas eficazes, porque a posição não. No fundo, o que eu estou dizendo é de um processo longuíssimo e que dificilmente vai ter resultado. Algum disso tem benefício de uma recuperação daquilo, de uma exceção econômica, eu acho que em muitos dos casos é eficaz e se tornou muito patamar do combate à corrupção. Sim, e aí, diante de toda a abordagem do professor André e aqui da sua explicação também junto com o Pierre Philippe, mas aí, o acordo vocês entendem como uma forma positiva, né? Aí já chegamos já no acordo, a partir daquele momento que chegou a hora, verificamos um índice de irregularidade aqui, tá? Mas por exemplo, talvez essa propositura do acordo não está nem tanto porque tem incentivar outros, então assim, nós vamos tentar, se não der, aí a gente faz acordo. Mas os acordos são extremamente maiores, né? Pelo menos no caso da empresa, que ela teve que pagar mais de 3 milhões de dólares. Mas isso sai dos Estados Unidos, ela também está respondendo também ela teve que instituir um programa de corrupção dentro da empresa, que também é um programa gigantesco. Então, veja, não se trata de pegar aquele corrupto que cada vez mais tem que ser gravado na cena, temos provas evidentes, temos um ato que ele praticou, um ato que a base praticou da necessidade. Não é uma situação que você tem todas as evidências. É uma situação, por exemplo, veja, eu estou falando uma pessoa de empresa que de fato será entregar a corrupção para o servidor público. Então, ela pode responsabilizar o diretor desse tipo. Mas, com respeito a ela, tem uma situação se a empresa é responsável, sabe que determinou uma tabela de comando, que vai falar, não sabia que era estava dando, o quanto, quer dizer, isso pode ser gravado, não é fácil. Então, sobre esse aspecto dessa legislação do CPA, então, olha, é limitável para uma corrupção. E essa corrupção foi praticada para muito tempo, que foi todo mundo judicial. Nós vamos processar. A participação da empresa, não é cada indivíduo. Sim, os casamentos da representação não tem que falar muito. E eu não faço isso que eu falo. Então, cada vez que tem que voltar a com isso. Mas, por esse caso. Isso é uma pergunta para o paciente, exatamente em relação à responsabilização da pessoa jurídica no Brasil com a educação. Você sabe que nós temos um projeto na implementação do Congresso Nacional, que nós estamos vivendo, e nós estamos fazendo a responsabilização civil e administrativa. Nós vamos a responsabilização criminal da pessoa jurídica. Então, como fazer essa questão? Se tem uma leitura, tudo a ver com a sua pesquisa e com a questão da expansão de direito de intervenção de corrupção. Perfeito. Eu vou explicar da seguinte forma. O costume de violência do pensamento acadêmico positivista, nós, historiadores e juristas, somos forçados a ver o direito em categorias distintas: direito penal, direito administrativo e direito civil. Quando, na modernidade, essas categorias estão cada vez mais fundas. O direito penal, por exemplo, adota hoje em dia muitos aspectos do princípio administrativo. O direito penal político, o direito penal militar, por exemplo, perfil da categoria de penalidades penais que impactam sobre a penalização desse tipo de direito. Então, a opção do Brasil nesse projeto de lei, por pagamento de 2 anos, se não me engano, que implementa o regime de urgência na Câmara, foi a opção da Comissão Administrativa e Civil, mas o que significa, como é o Administrativo e Civil, esse princípio não seja acompanhado de força, de eficiência e de incidência de censura a pessoa jurídica. Que se nós decoramos, por exemplo, no direito penal, que estariam no direito penal, mas as doutrinas jurídicas brasileiras não vão de forma simpática a penalização no sistema processual penal de
de pessoas jurídicas. Então, as secretariadas administrativas que se viu, ela é terrível, porque os valores da avenida estão muito acientados, estão mais reduzidos. O importante é que você melhore os princípios informadores da instrução de forma adequada e que você melhore os princípios informadores do processamento da instrução de forma adequada. Todo esse sintoma do advogado médico que descreve do acordo do projeto de lei de declaração da pessoa jurídica, ela se trata de determinar entre o princípio da responsabilidade do processo penal e o princípio da paternidade. Quando a paternidade fala que nós devemos ter paternidade, ele está nesse sentido. O plano da coisa operação como? No uso da paternidade. Isso é muito custoso em determinado processo. Optamos no Brasil para a responsabilização administrativa civil, mas o projeto de lei de promoção da pessoa jurídica para a corrupção, ele exerce a possibilidade muitas das penalidades que não estariam, que correspondem ao desenvolvimento da direito de promoção da corrupção. Então, não é a administrativa civil, mas que natureza é formado por uma série de princípios que tem além do direito administrativo, mas sim as garantias do direito penal. Eu só tenho aqui parabenizar e agradecer ao professor Felipe Dantas de Araújo, que hoje nos brindou aqui com o seu excelente trabalho, que foi o tema do debate hoje, por parte do professor André Mendonça, que é também advogado da União, e como Pedro Lavar, que é secretário executivo da CGU. Eu quero aqui agradecer e lembrar que você também pode participar do programa. Para isso, enviar um currículo com o título do seu trabalho para o e-mail academia@stf.jus.br. Nós entraremos em contato. E você fica agora com o quadro Passou, que hoje destaca um pouco da trajetória jurídica do paraibano Luiz Rafael Maia. Luiz Rafael Maia nasceu em Monteiro, na Paraíba. Logo depois de se formar pela Faculdade de Direito de Recife, retornou à cidade natal, onde foi prefeito de 1944 a 45. De volta a Pernambuco, ingressou no Ministério Público do Estado por meio do concurso e atuou como promotor em diversos municípios por 10 anos. Na década de 50, ocupou diversos cargos no Ministério Público. Foi também professor universitário e advogado de entidades sindicais de trabalhadores. No âmbito federal, Rafael Maia foi assessor do Ministério da Fazenda, procurador do Conselho Administrativo de Defesa Econômica e consultor-geral da República. Em 1978, foi indicado para o Supremo Tribunal Federal pelo presidente Ernesto Geisel. Foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral e do STF. Ao se apresentar em 1989, passou a desempenhar atividades de advocacia e consultoria jurídica. Rafael Maia tem diversos trabalhos publicados nas áreas do direito administrativo e constitucional. Interessante que se encontra assim mesmo é a missão que afirma a soberania, que é a missão do seu Estado. Como é o caso que estabelece um sistema jurídico, descobrindo as bases de sua estrutura e constituição. Vamos lá, e até o próximo programa.